Antes de qualquer palavra ser dita, um aviso importante. Este vídeo não foi criado para te afastar da fé. Ao contrário, ele é um convite para quem busca o Deus verdadeiro, aquele que foi escondido por trás dos véus da tradição, da autoridade religiosa e da manipulação histórica. Tudo o que você vai ouvir aqui tem uma única intenção: despertar sua consciência para o que foi ocultado. Portanto, se você tem sede de verdade com S de sabedoria e não de submissão, fique até o fim. A revelação que vamos explorar pode mudar sua forma de ver Jesus, a alma, o mundo e a si mesmo. E antes que nos aprofundemos, já aproveita para seguir o canal iluminadamente. Isso ajuda a manter este conteúdo vivo e acessível a quem também precisa despertar. Agora, imagine por um instante que houvesse um evangelho perdido, mais antigo do que muitos que você conhece, que contivesse palavras atribuídas ao próprio Jesus Cristo, mas que não foi incluído na Bíblia. Um texto que fala de Sofia, a sabedoria divina caída, e de como ela clama por salvação, enquanto Jesus, não o Jesus institucionalizado, mas um mestre de mistérios cósmicos, revela segredos sobre o universo, as trevas espirituais e a libertação da alma. Esse texto existe. E ele se chama Pistis Sophia. Não é apenas um evangelho esquecido, é um evangelho proibido, um documento que sobreviveu ao tempo, graças a uma única cópia preservada em copta, descoberta no século XVIII e mantida hoje no Museu Britânico. Não há exagero em dizer que, se esse livro tivesse sido incluído nos evangelhos oficiais, o cristianismo como conhecemos hoje talvez fosse completamente diferente. A tradução do nome já é provocadora. Pistis significa fé ou confiança, enquanto Sofia é sabedoria. Mas aqui, fé e sabedoria não estão em harmonia, estão em conflito. Sofia, a personagem central do drama cósmico, é uma entidade de luz que cai em desgraça por desejar alcançar a plenitude divina por conta própria. O que segue é uma sequência de arrependimentos, clamores e revelações que atravessam mais de 300 capítulos místicos, onde Jesus ensina verdades que nunca chegaram ao povo comum. Só aos iniciados. Só aos que tinham ouvidos para ouvir. Vamos começar pelo contexto. O Pistis Sophia foi provavelmente escrito entre os séculos 2 e 3, na região de Alexandria, Egito, uma sede do conhecimento místico na antiguidade. Era um tempo em que o cristianismo ainda não havia sido consolidado como religião do Império Romano. Existiam várias correntes, interpretações, evangelhos, e os gnósticos estavam entre os mais influentes pensadores espirituais daquele período. Para eles, o mundo não foi criado por um Deus bom e justo, mas por uma entidade inferior, o demiurgo, que aprisionou as almas humanas em corpos materiais. A missão de Jesus não era fundar uma igreja, mas libertar a centelha divina que existe dentro de cada um de nós. É nesse universo que o Pistis Sophia mergulha. O texto começa com Jesus já ressuscitado, ensinando aos seus discípulos, inclusive mulheres, por mais de 11 anos, revelando os segredos dos céus, das esferas espirituais e da verdadeira origem da alma humana. Aqui, Maria Madalena tem um papel central. Ela pergunta mais que os outros, entende mais que os outros, e é elogiada por Jesus, mesmo quando tenta silenciá-la. Um trecho direto do texto traduzido do copta diz o seguinte: Maria se adiantou, beijou os pés de Jesus e disse: Meu Senhor, permite-me falar e revelar o pensamento que me vem à mente sobre tuas palavras. E Jesus respondeu: Fala, Maria, tu és abençoada, eu te revelarei tudo com clareza. Essa postura de Jesus desmonta completamente a ideia de que as mulheres não tinham papel de liderança espiritual entre os primeiros cristãos, e revela que Madalena era muito mais do que apenas uma seguidora. Ela era uma mestra em formação. Outro aspecto perturbador é a descrição das esferas celestiais. Jesus ensina que, ao morrer, a alma precisa atravessar diversos portais guardados por entidades conhecidas como arcontes. Cada portal exige um nome, uma senha,
uma frequência espiritual que só pode ser alcançada por meio de arrependimento e conhecimento. Isso lembra os antigos mistérios egípcios, onde a alma enfrentava juízos e precisava provar sua pureza. No Pistis Sophia, não basta crer. É preciso saber. Saber profundamente quem você é, de onde veio, por que caiu e como retornar à luz. E é aqui que Sofia entra. Ela é a sabedoria que caiu. E ao cair, ela entoa 13 arrependimentos. Cada um deles é uma poesia espiritual de dor e despertar. Num desses clamores, ela diz: ó luz das luzes, tu em quem confiei desde o princípio, não me deixes na escuridão, retira-me deste caos, pois tua luz é minha esperança e em ti está minha libertação. Esses 13 arrependimentos são uma jornada simbólica da alma humana, da queda à redenção, do esquecimento à lembrança, e cada um desses cantos é respondido por Jesus com explicações espirituais complexas, que envolvem hierarquias celestiais, véus do templo cósmico e estruturas vibracionais da alma. E por que isso tudo foi excluído da Bíblia? Porque o Pistis Sophia não submete a alma a uma autoridade externa. Ele ensina que o divino está dentro, que a salvação não vem por sacramentos, mas por revelação, e que o verdadeiro inimigo não é o pecado no sentido moral, mas a ignorância espiritual que nos mantém aprisionados nas esferas do sofrimento. Jesus, no Pistis Sophia, é quase irreconhecível para quem está acostumado com a figura simples dos evangelhos sinóticos. Aqui, ele é o mestre dos mestres, um guia interdimensional, um revelador de segredos que transcendem o tempo, a carne e a tradição. E talvez o maior segredo esteja na figura de Sofia. Ela é cada um de nós. A alma que caiu, que foi enganada, que confiou em algo falso, mas que também pode clamar, pode lembrar, pode voltar para casa. E isso é só o começo. Se você ficou impactado com o que ouviu até agora, prepare-se. Nas próximas partes vamos revelar os detalhes mais simbólicos, os ensinamentos mais ocultos e os motivos pelos quais o Pistis Sophia ainda hoje é um dos textos mais perigosos para quem deseja manter as pessoas na ignorância. Você vai descobrir como os 13 arrependimentos de Sofia refletem cada etapa da jornada espiritual. Vai conhecer os nomes secretos dos portais espirituais. Vai entender por que Maria Madalena foi silenciada pela história. E, acima de tudo, vai perceber como tudo isso foi cuidadosamente removido da sua fé e por quem. Prepare-se para a verdade. Porque ela não veio para confortar, veio para libertar. Você já entendeu que o Pistis Sophia não é um simples texto religioso esquecido. Ele é uma chave escondida, uma porta que dá acesso a uma visão do cristianismo que foi sufocada ao longo dos séculos. Mas agora chegou o momento de irmos além da superfície. Agora, vamos descer às profundezas da queda de Sofia, entender os mistérios revelados por Jesus ressuscitado e mergulhar nos 13 arrependimentos, uma verdadeira escada de retorno à luz. O texto descreve que antes da queda, Sofia habitava no 13º Éon, uma esfera próxima à luz suprema. É importante entender o que significa isso. Para os gnósticos, o cosmos era dividido em múltiplos níveis de realidade, chamados éons. Cada éon é uma espécie de camada existencial, regido por forças espirituais, onde almas e entidades operam com diferentes graus de consciência. Quanto mais alto o éon, mais próxima a alma está da fonte divina. Sofia, sendo uma emanação direta da luz, talvez até parte dela, tentou ascender por conta própria ao reino do inefável, a mais alta presença divina. Mas cometeu um erro. Tentou fazer isso sozinha, sem o consentimento da luz suprema. Seu desejo puro, mas solitário, atraiu a atenção de entidades inferiores. Essas entidades chamadas arcontes perceberam seu movimento e a enganaram, aprisionando sua essência em regiões inferiores. É aqui que se inicia a tragédia espiritual de Sofia. No Pistis Sophia, a queda de Sofia não é apenas uma narrativa sobre um ser celestial, é um espelho da condição da alma humana,
Todos nós, segundo os gnósticos, somos partes da luz caída. Fomos enganados, seduzidos por falsas promessas, arrastados para a densidade da matéria, e agora, como Sofia, clamamos. A primeira súplica de Sofia é uma das mais emocionantes. Ó luz, eu olhei para ti nas alturas, eu acreditei em tua luz, e agora sou como os que estão no caos. A luz em mim se apagou, e os poderes que me odeiam me cercaram. Aqui vemos claramente o drama existencial do ser humano consciente. A alma, que um dia teve acesso à luz divina, agora está mergulhada na escuridão, cercada por vozes que acusam, distraem e aprisionam. Sofia representa essa alma que se lembra do que perdeu e que, apesar da dor, não desiste de buscar. Jesus, no texto, responde a cada arrependimento com ensinamentos profundos. Ele explica aos discípulos, especialmente a Maria Madalena, o significado de cada súplica e revela as estruturas espirituais que mantêm Sofia cativa. Ele também ensina como a alma pode se libertar dessas forças através do conhecimento, do arrependimento e da conexão direta com a luz. Mas atenção, os arcontes não são demônios no sentido medieval, eles são mais perigosos que isso. São forças cósmicas organizadas, criadores e controladores do mundo inferior. Representam leis rígidas, crenças falsas, ilusões sensoriais e até mesmo autoridades religiosas corrompidas. O seu papel é manter a alma aprisionada nos ciclos de reencarnação, impedindo seu retorno à origem. Em uma das instruções mais simbólicas, Jesus diz: a alma que desejar subir às alturas deverá conhecer os nomes das portas, as senhas dos guardiões e os mistérios da luz, pois aquele que não souber será lançado novamente ao mundo das formas. Aqui está o núcleo da tradição gnóstica. O conhecimento liberta. Mas não é qualquer conhecimento. É a gnose o reconhecimento da verdade interior, a lembrança de quem somos e de onde viemos. É por isso que o Pistis Sophia foi considerado perigoso, porque ele não exige obediência cega, ele exige despertar. Vamos agora entender mais sobre os 13 arrependimentos. Cada arrependimento de Sofia é uma camada da consciência sendo purificada. Na tradição gnóstica, o número 13 não é negativo. Pelo contrário, representa a totalidade de um ciclo de queda e retorno. Cada oração é uma confissão simbólica das ilusões que prenderam a alma: orgulho, desejo de ascensão sem preparo, confiança em forças falsas, medo, desespero, culpa, ressentimento, entre outros. No 5º arrependimento, por exemplo, Sofia diz: minha força foi levada por aqueles que odeiam a luz. Meu caminho se tornou escuro, e minha esperança quase se apagou. Mas eu não esqueci tua promessa, ó luz. Essa é a condição da alma quando está à beira do colapso. Quando tudo parece perdido, mas ainda existe uma centelha de fé. A fé aqui não é a fé institucional. É a fé como confiança na luz interior. E é isso que Jesus responde, que toda alma que não desistir será ouvida, mesmo quando o mundo parece surdo. Entre os discípulos, Maria Madalena é quem mais entende essas passagens. Ela interpreta os arrependimentos com precisão, relacionando-os às escrituras antigas e às realidades espirituais que apenas os iniciados conhecem. Por diversas vezes, Pedro, símbolo da liderança patriarcal, tenta interrompê-la, dizendo que ela fala demais. Mas Jesus a defende, dizendo: deixai-a, pois ela é quem compreende com pureza. Ela verá o reino antes de muitos entre vós. Esse é um dos trechos mais revolucionários do Pistis Sophia. Ele aponta não apenas para a sabedoria espiritual de Madalena, mas para a inversão de papéis entre o masculino e o feminino, entre o poder e a sabedoria, entre a estrutura e o espírito. E o que tudo isso nos ensina? Que a alma caiu, mas pode retornar. Que fomos enganados por forças que ainda operam neste mundo, ideológicas, religiosas, políticas, e que nossa libertação só será possível através do conhecimento verdadeiro e da reconexão com a luz. Que Jesus não veio fundar uma religião, mas revelar os caminhos ocultos do cosmos,
e que Sofia somos nós, todos nós. O Pistis Sophia não é um livro fácil, não é simples, nem popular, e por isso mesmo é essencial. Ele nos oferece um mapa espiritual escondido sob camadas de alegoria, poesia e cosmologia mística. E se você chegou até aqui, está pronto para ir mais fundo. Na próxima parte, vamos abrir esse mapa em detalhes. Vamos explorar os nomes ocultos, os éons, os véus, os portais e os perigos que a alma enfrenta ao tentar ascender. Você vai descobrir como os arcontes manipulam não apenas o mundo material, mas também o espiritual. Vai entender por que a ignorância é o maior pecado e como o arrependimento de Sofia pode se tornar a sua própria oração. A verdade está nas entrelinhas e ela está mais viva do que nunca. Quando falamos de revelação, não estamos nos referindo apenas a palavras bonitas ou metáforas inspiradoras. Revelar é retirar o véu. E é exatamente isso que o Pistis Sophia faz de forma tão inquietante. Ele remove os véus das ilusões religiosas, das hierarquias invisíveis que controlam a jornada da alma e dos mecanismos ocultos que mantêm a humanidade em estado de esquecimento. Agora chegou a hora de abrirmos esse mapa espiritual que Jesus entrega aos seus discípulos após a ressurreição, com destaque especial para a estrutura do cosmos, os éons, os arcontes, os nomes secretos e os portais que determinam o destino de cada alma. No centro da cosmovisão do Pistis Sophia está a ideia de que o universo é dividido em camadas concêntricas de realidade. No topo está o inefável, a fonte suprema, além da forma, da palavra e da compreensão. Abaixo dele temos os éons, que são como regiões ou dimensões espirituais. Cada éon é regido por princípios e forças que vibram em diferentes intensidades. Sofia habitava o 13º éon, bem próximo à luz, antes de sua queda. O que causou sua ruína foi exatamente o desejo de alcançar a luz superior sem a permissão da ordem divina. Entre esses éons e o mundo material, existem entidades chamadas arcontes. Essas criaturas são os verdadeiros governantes do cosmos inferior. Não são demônios, no sentido caricatural medieval, mas sim inteligências poderosas que criam ilusões, doutrinas falsas, sistemas de controle espiritual. Um dos mais importantes entre eles é o Demiurgo, o criador do mundo físico, que se faz passar por Deus, mas não é a fonte verdadeira. Segundo o texto, quando uma alma morre, ela não vai diretamente para o céu ou para o inferno. Ela entra em um processo de julgamento espiritual que envolve múltiplos portais. Cada portal é guardado por um arconte, e para atravessá-los, a alma precisa conhecer nomes sagrados, senhas e mistérios revelados. Não basta ter fé, é preciso ter consciência, é preciso ter gnose. Jesus diz aos discípulos: quando a alma se desprende do corpo, ela será levada diante dos guardiões dos portões, e se não souber o nome, será lançada novamente ao mundo. Mas aquele que conhecer os mistérios e tiver sido selado com a luz, passará livremente. Esse ensino ecoa tradições do Antigo Egito, onde os mortos recitavam fórmulas sagradas para atravessar o submundo. Mas aqui, Jesus dá um passo além. Ele não ensina apenas fórmulas exteriores, mas revela os caminhos internos da alma, os bloqueios, os pactos invisíveis que mantêm o espírito aprisionado, e nos mostra que cada um desses portais representa um aspecto do nosso próprio ser que precisa ser purificado. Por isso, o arrependimento de Sofia não é apenas uma súplica emocional, é um processo de transmutação. Em cada lamento, ela desfaz uma ilusão. Em cada súplica, ela abandona uma mentira. Em cada oração, ela se reaproxima da verdade. No 10º arrependimento, ela declara: eu fui como um vaso vazio que foi quebrado pelas mãos daqueles que odeiam a luz, mas ainda assim, tua luz nunca me abandonou por completo. Essa passagem toca profundamente quem já enfrentou o vazio existencial, quem já se sentiu quebrado, desconectado, distante da presença divina. E o que o texto ensina é que mesmo nas profundezas do caos, há uma centelha que permanece viva, e que essa centelha pode ser reativada. Nesse ponto do texto, os discípulos começam a fazer perguntas mais profundas.
E Maria Madalena, mais uma vez, se destaca. Ela interpreta o arrependimento de Sofia à luz dos Salmos de Davi e dos Provérbios. Ela encontra conexões com passagens antigas e mostra que o drama de Sofia já estava anunciado nas escrituras hebraicas, mas de forma velada. Jesus então elogia Maria Madalena, dizendo que ela não apenas entendeu, mas que ela viu, e essa diferença é essencial. Ver no sentido gnóstico não é apenas enxergar com os olhos, é perceber com a alma, é ter visão espiritual, é estar desperto. Esse tipo de reconhecimento irrita Pedro. Ele, representando o modelo tradicional, a estrutura masculina do poder religioso, questiona a frequência com que Madalena fala, e Jesus responde: deixai-a, pois ela foi a primeira a ver. Ela é o vaso da luz, e compreenderá o que outros ainda não podem. Mais uma vez, o texto expõe uma tensão real que existia nos primeiros séculos do cristianismo, o conflito entre a sabedoria espiritual e a autoridade institucional, entre a revelação direta e a mediação clerical. E essa tensão é a chave para entender por que o Pistis Sophia foi rejeitado pelos concílios que definiram o que seria ou não parte da Bíblia. Agora, precisamos compreender o papel dos rituais no texto. Ao contrário dos sacramentos da Igreja oficial, os rituais aqui são internos. São selos de luz que representam estados vibracionais da alma. Não há batismo em água, mas selamento com luz. Não há confissão ao Padre, mas reconhecimento íntimo das próprias quedas. Jesus ensina orações secretas, mas sempre alerta que elas só funcionam quando vêm acompanhadas de verdade interior. De nada adianta repetir fórmulas sem transformação real. Um dos trechos mais simbólicos é quando Jesus diz: aquele que disser com os lábios, mas não com o coração, será como o eco vazio das montanhas. Mas aquele que se transformar pela luz, será como o rio que corre do alto e lava todas as coisas. Aqui está o ponto central. A verdadeira espiritualidade não está na aparência, mas na essência. O Pistis Sophia é, portanto, um manual de regeneração espiritual, não de adoração formal. Ele propõe um caminho radical, onde cada ser humano é responsável por sua própria ascensão, onde o Cristo interior precisa nascer e crescer dentro de cada um. E se isso ainda não parece perigoso para as instituições, considere o seguinte: o texto ensina que há entidades espirituais que se passam por divindades e que muitos dos que são adorados neste mundo não são, de fato, luz verdadeira. Eles são imitadores, parasitas espirituais, criadores de sistemas que mantêm a alma adormecida. Esse tipo de afirmação, no contexto da formação do cristianismo imperial, era inaceitável. O Pistis Sophia não apenas contradizia doutrinas, mas desafiava o poder. Por isso, foi classificado como herético, e como tantos outros textos gnósticos, foi escondido, queimado ou esquecido até ser redescoberto séculos depois. Mas agora que ele ressurgiu, sua mensagem precisa ser ouvida, porque ele não está falando de dogmas, está falando de você, da sua alma, da sua jornada, da sua libertação. Na próxima parte, vamos explorar o impacto histórico e teológico desse texto. Vamos entender como ele foi recebido, como sobreviveu escondido por tanto tempo e como ele pode transformar a forma como você entende a própria figura de Jesus. Vamos também revelar trechos ainda mais profundos das instruções de Jesus sobre os véus do templo cósmico, as moradas ocultas da alma e a verdadeira função da reencarnação como prisão espiritual. Se você achava que já tinha ouvido tudo sobre o cristianismo, prepare-se. O que vem a seguir pode virar tudo de cabeça para baixo, ou melhor, de cabeça para cima, para onde a luz brilha. Chegamos ao ponto em que tudo precisa se conectar. Já percorremos as camadas mais profundas do Pistis Sophia, a queda da sabedoria, os 13 arrependimentos, os arcontes, os eons, os portais e os véus da alma. Agora é hora de entender o que tudo isso significou para a história do cristianismo e, mais importante ainda, o que isso pode significar para você, que busca uma espiritualidade viva, não domesticada,
não submetida a dogmas, mas profundamente enraizada em experiência direta com a luz. Você pode estar se perguntando: como um texto tão revolucionário, tão profundo, tão alinhado com a busca interior, acabou caindo no esquecimento? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, dolorosa. O Pistis Sophia foi silenciado, deliberadamente silenciado, porque ele ameaça a estrutura, ele não valida a sede do poder, ele entrega a você as chaves que a religião institucional sempre tentou manter sob tranca. A igreja que se formou após o Concílio de Nicéia, no século 425 da Era Comum, precisava de um cristianismo simples, unificado, obediente e útil ao império. Textos como o Pistis Sophia eram perigosos demais. Eles falavam de um Jesus que não veio fundar templos, mas romper véus. Um Jesus que não exigia fé cega, mas consciência desperta. Um Jesus que dizia que o reino dos céus não está lá fora, mas dentro de nós. E esse é o ponto mais ousado do Pistis Sophia. Ele não apresenta um caminho de adoração, mas de reintegração. Ele nos lembra que somos Sofia em queda e que nossa verdadeira missão é lembrar quem somos, de onde viemos e para onde precisamos retornar. Essa lembrança exige coragem, porque, como o texto deixa claro, existem forças espirituais que atuam para que a alma não desperte. Essas forças operam não apenas no mundo material, nos desejos, nas distrações, nas falsas promessas, mas também no campo religioso, nas estruturas de poder, nos discursos que nos ensinam a esperar por um Salvador externo, enquanto ignoramos a luz interna que clama por redenção. Em uma das passagens mais simbólicas do livro, Jesus diz: "O caminho da ascensão é estreito e poucos são os que o encontram, pois ele não está nos olhos que veem o mundo, mas no olho que vê o invisível. Aquele que se encontrar em si terá encontrado a porta da luz." Esse olho que vê o invisível é o símbolo da gnose, é o centro da visão espiritual, é o despertar da alma para além da aparência, da forma, da letra. É esse olhar que precisa ser restaurado em cada um de nós, e essa restauração não se dá com crenças prontas. Ela exige trabalho interior, exige enfrentamento, exige silêncio, busca e revelação. Mas talvez o aspecto mais transformador do Pistis Sophia esteja na forma como ele reconstrói a figura de Maria Madalena. Ao longo do texto, ela se mostra mais preparada, mais atenta, mais consciente do que todos os outros discípulos. Ela interpreta os ensinamentos de Jesus com clareza. Ela antecipa perguntas. Ela reconhece símbolos. Ela vê além. Isso não é coincidência. É um testemunho espiritual deixado de forma deliberada. O Pistis Sophia reabilita a figura de Maria Madalena como mestra espiritual e não apenas como seguidora. Ele a coloca no centro da gnose. E isso muda tudo, porque se ela estava certa, então a história que nos contaram estava incompleta. Se ela compreendia o Cristo mais do que os apóstolos homens, então o cristianismo perdeu a metade da sua luz, perdeu a Sofia encarnada. É impossível não ver aqui a relação simbólica entre Maria Madalena e a própria Sofia. Ambas foram silenciadas. Ambas caíram nas trevas da história. Ambas clamaram por reconhecimento. E ambas agora retornam, vindas do esquecimento, para restaurar o que foi roubado. E talvez por isso, ao final do texto, Jesus diga: "Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Pois a luz está em todos, mas nem todos estão na luz." Essa frase, por si só, é uma convocação. Uma convocação para os despertos. Para os que sentem que há algo errado com o mundo, com as versões oficiais da fé, com a ideia de um Deus que castiga, que exige obediência, que pune sem misericórdia. O Deus do Pistis Sophia não é esse. Ele é luz pura, ele é presença silenciosa. Ele é a origem e o fim de tudo. E só pode ser acessado por quem limpa os véus internos que o impedem de brilhar. Agora que você chegou ao final dessa jornada, algumas perguntas podem ter nascido em você. E esse é o objetivo. O Pistis Sophia não entrega todas as respostas. Ele provoca, ele inquieta. Ele planta uma semente que precisa ser regada pela sua própria busca. Mas se você sentiu algo arder dentro de si, um chamado, uma lembrança,
um desejo de reconexão com o que é mais profundo. Então a semente já começou a brotar. Essa narrativa foi criada para te dar sede, não sede de poder, mas sede de verdade, não sede de pertencer a um grupo, mas sede de reencontrar a si mesmo. E se isso te tocou, então siga conosco, porque aqui no canal Iluminadamente nosso compromisso é esse: buscar o que foi escondido, recuperar o que foi apagado e revelar o que muitos tentaram calar. Agradecemos por ter ficado até o fim dessa jornada. Esperamos que as palavras do Piste Sofia tenham ressoado em você não como teoria, mas como um eco do que você sempre soube, mas talvez tivesse esquecido. E se for esse o caso, não volte a dormir. Continue buscando, continue questionando, continue despertando. Inscreva-se agora no canal Iluminadamente e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que possa aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual. Deixe seu comentário dizendo o que mais te tocou nessa revelação. Compartilhe esse vídeo com quem está pronto para ouvir a verdade que quase ninguém ousa contar, porque o tempo do silêncio acabou.